Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receitinha aqui no nosso canal e os ingredientes que nós vamos precisar será 500 gramas de farinha de trigo, sem fermento, 150 ml de óleo, 300 ml de leite morno, o leite tem que estar morno, não pode ser quente, 2 ovos, 5 colheres de sopa de açúcar, eu estou utilizando a açúcar do tipo demerara, mas você pode também utilizar o açúcar branco, 10 gramas de fermento biológico, aqueles que vêm no pacotinho, e uma colher de chá de sal. Então vamos para o passo a passo. Em uma bacia grande ou em uma tigela, nós vamos adicionar o nosso leite morno, lembrando mais uma vez, ele tem que estar morno, assim, ponto de mamadeira de bebê, sabe? Não pode estar quente, porque se estiver muito quente você vai matar o seu fermento. Vamos misturar o nosso fermento, 10 gramas de fermento. Aí você mistura bem até agregar bastante essa mistura. Em seguida você adiciona o óleo, o açúcar e os ovos e mexa bastante. Assim que incorporar bem os ingredientes, nós vamos adicionar uma colher de chá de sal e em seguida nós vamos adicionar o trigo aos poucos. Eu vou utilizar o fouet e vou mexer com o fouet até o ponto que eu conseguir mexer com o fouet. Mas se você preferir, pode também utilizar uma colher de pau ou uma espátula, enfim, o que for mais prático para você. Então aí vou adicionando aos poucos o trigo, vou mexendo com o fouet. Eu mexo com o fouet até onde eu consigo, tá? Quando eu não consigo, eu pego uma espátula, mexo bastante até incorporar todos os ingredientes. Depois que todos os ingredientes estiverem incorporados, nós vamos deixar essa massa descansar até ela dobrar de volume, que varia aí de 20 a 30 minutos, dependendo muito do lugar onde você tá. Se estiver quente, ela vai dobrar de volume rápido, senão ela vai demorar mais um pouquinho. Depois a gente vai com uma forma uncada e enfarinhada. Essa quantidade de massa, ela me rende essas duas formas aí, uma forma redonda com furo no meio e uma outra forma que é uma forma pequena para pão de forma. Olha só, a nossa massa, ela cresceu bastante, então ela dobrou bastante de volume, né? Ficou uma massa bem bonita, uma massa bem lisa, uma massa bem homogênea. E aí é só você vir agora com a ajuda de uma colher e ir colocando na forma as colheradas, tá? Por isso que esse pão, ele leva o nome de pão de colher ou pão de colheradas. Enfim, porque ele é muito prático. E aí vamos preencher as nossas duas formas, certo? Vá preenchendo assim toda. Depois você pode colocar um pouquinho de massa por cima, onde você acha que ficou um buraquinho. Aí você pode ir colocando por cima também, não tem problema algum.
Então é como disse, essa massa ela me rende perfeitamente bem essas duas formas aí de pães, tá? Então agora nós vamos esperar novamente essa massa dobrar de volume, tá? Então a gente vai deixar descansar, cubra aí com um paninho e deixe descansar aí por uns 20 a 30 minutos até ela dobrar de volume. Lembrando que depois que você colocar o seu pão, a massa do pão na forma, é bom você já acender o seu forno, deixar ele lá 200 ou 180 graus, pré-aquecendo, tá bom? Para quando o seu pão dobrar de volume, ele já está lá com o forninho preparado para receber os seus pães. Aí você vai pincelar uma gema de ovos, tá? Uma gema é suficiente para pincelar essa nossa quantidade aí de massa. Depois de pincelar as gemas, é só levar o nosso pães para assar no forno, forno pré-aquecido, 180 ou 200 graus, tá? Depois de 30 ou 40 minutos, dependendo aí do seu forno, os nossos pães eles vão ficar assim, ó, lindos, maravilhosos. E com os pães ainda quentinhos, acabou de sair do forno, eu venho com uma faquinha e aí eu vou fazendo furos nos nossos pães, porque eu vou regar uma caldinha por cima do nosso pão e eu quero que a caldinha penetre por dentro da nossa massa. Então eu furo com a ajuda de uma faquinha. E aí a gente vem com a nossa caldinha. Eu tenho aí uma caldinha feita com leite condensado e água, tá? Então você mistura uma quantidade de água com uma quantidade de água, tá? Não deixa a calda muito rala não, deixa ela mais ou menos nessa na consistência que eu deixei essa minha aí que vocês estão vendo no vídeo. Tá? Então você molha sem dó nem piedade o seu pãozinho para ele ficar bem molhadinho, bem macio, bem gostoso. E aí, para a gente finalizar os nossos pães doces, eu venho com esse coco ralado, tá? Eu gosto de usar esse daí, esse coco ralado não tem açúcar, mas se você preferir com açúcar, pode também, tá? Então, você polvilha em toda o seu pãozinho. E, gente, esse pão dá água na boca. Nossa, o pãozinho gostoso, pãozinho que não dá trabalho, fácil de fazer, maravilhoso para um cafezinho da tarde. Olha, faça essa receita que eu tenho certeza que você vai amar. Então é isso, gente. Essa daí é a nossa receitinha de hoje. Um pãozinho maravilhoso, delicioso, super macio para você aproveitar e não dá para convidar os amigos, né? Mas dá pra gente tomar um cafezinho em família, né? Então faça aí no seu lanche da tarde que eu tenho certeza que todos aí vão amar. Até o próximo vídeo. Tchau!